O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, se mostrou preocupado com as declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o blog de Thales Faria, no UOL, Mello afirmou que são tempos estranhos e questionou aonde vamos parar. Perguntado sobre como fazer com que Bolsonaro deixe de dar declarações polêmicas, o ministro deu uma solução inusitada. Abro aspas para o ministro. No mais, apenas criando um aparelho de mordaça. Fecho aspas. Outro ministro do STF, ouvido pelo blog, sob a condição de anonimato, protestou. Aspas para este ministro. O pior de tudo é o mau exemplo, a associação do sucesso político ou qualquer outro à incivilidade e à grosseria. Por outro lado, acho que pode ser um marco de como as pessoas não devem ser. A repugnância tem sido geral. E a mordaça, Vera? De mordaça, nem para o Marco Aurélio, nem para o Jair Bolsonaro, nem para a imprensa, nem para ninguém. A gente está numa democracia, não tem mordaça na democracia. Eu quero ver como o Supremo, aí sim, falando sério, coisa que não parece ser essa declaração do ministro, como o Supremo e o Congresso vão voltar do recesso diante desse estado de coisas, do presidente que fala tudo de uma coisa, fala coisas que não condizem com o Estado Democrático de Direito. Eles vão exercer o seu papel de mantenedores da democracia, de limites, de serem aqueles poderes que dão os limites para o executivo de alguma maneira. Eles fizeram isso, por exemplo, na votação dos decretos de armas. O decreto de armas, aquele decreto dos sigilos de documentos, nesses dois casos, o Congresso mostrou, olha, pode emitir decreto sobre aquilo que a Constituição permite, mas nós vamos dizer quando o senhor exorbitar. Então, cumpriu o seu papel. O Congresso vai continuar fazendo isso? Vai fazer isso, por exemplo, no caso do Eduardo Bolsonaro? Existe essa chance? Eu acho pouco provável. Vai conter o presidente nesses arroubos autoritários em outras áreas? O Supremo vai fazê-lo? O Supremo vai acolher, por exemplo, a representação do presidente da OAB para que Bolsonaro diga, a interpelação para que Bolsonaro diga a que quer se referir, para que o presidente tenha a chance de se retratar em juízo? Então essas coisas são importantes e vão ser muito sensíveis daqui para frente. Eu escrevo mais sobre isso na minha coluna de amanhã. Mas é isso que a gente tem de prestar muita atenção. Como vai se dar esse balé entre os poderes, essa necessária contenção entre eles, que um faça a contenção do outro para que nenhum deles extrapole os seus poderes. Alexandre, quero te ouvir sobre esse tema. Olha, o Marco Aurélio não é exatamente também alguém muito cuidadoso com as declarações públicas. Ele, pelo contrário, ele gosta de, para usar uma expressão mais comum, ele gosta de causar, né? Nas sentenças, muitas vezes, nas declarações. Então, o que acontece é o seguinte, eu retomando o gancho lá daquele comentário no início do programa, eu já passei do ponto de achar que depois da primeira, segunda, terceira, 10ª, 20ª, 50ª declaração polêmica, que nós estamos tratando de coincidências, de diatribes que escorregaram. Me parece que há um método de se manter a militância ativa nas redes sociais, de manter os núcleos ideológicos sempre irrigados de energia e combativos, e manter esse clima de revolução e guerra permanente ou de campanha permanente. Então, eu entendo o que se diz e o que disse especificamente o ministro Marco Aurélio, mas eu hoje tendo a acreditar que o que tem sido feito, como diria o Andreasa, com método. Fala, Andreasa. Pô, eu não aguento mais esse pessoal. Eu tô exausto com esse pessoal. Não é possível. Isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal. É engraçado porque a gente sempre fala aqui, eu sempre falo, não deveriam dar entrevista. Não quero amordaçá-lo. Ele fala e fala mesmo. Mas não deveria alguém ver ministro da Suprema Corte Americana dando entrevista, falando, comentando tudo? As pessoas não sabem nem quem são, fisicamente, muitas vezes, um ministro da Suprema Corte Americana. O Marco Aurélio, eu vou repetir, eu tenho que repetir, eu estou exausto, é juiz, ministro da Suprema Corte Brasileira, guardião da Constituição.
da Constituição Federal, um deles, aquele que deveria proteger talvez o fundamento mais importante, a liberdade de expressão. E o que ele faz, diante das barbáries ditas pelo presidente? Propõe uma mordaça. Ha! Cala a boca do presidente, a força é tudo de que precisamos, né? Tá tudo tranquilo, não há nenhuma truculência, as palavras estão serenas, os gestos são simples, inclusive os meus, né? Tá tudo muito tranquilo, sereno, a bola tá no chão, nós não estamos num ambiente de violência, com a retórica inflamada. Aí vem um guardião da Constituição, cheio de graça, com uma dessa. Não dá, Aros. Desculpa, não dá.